157. Viver em outro mundo. Capítulo 927. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Zawai guardou seu peixe mensageiro com calma. No entanto, sua expressão estava bastante feia. Laura olhou para Zawai e o confortou. Irmão Ai, não pense demais nisso. No máximo, poderíamos apenas transportar os 3 clãs e ir. Zawai assentiu e disse, tenho certeza, eu ficarei bem. Litsi sorriu levemente e disse, a performance do irmão mais velho Ai foi muito boa. Se não soubéssemos, teríamos acreditado que você realmente estava com raiva. Zawai sorriu levemente e disse, tudo bem, não pense demais sobre isso. O que precisamos pensar é como lidar com os divinos. Agora, o território da raça divina está completamente sem defesa. Acho que o motivo do ancião estar e dos outros irem aos continentes foi para pegar os outros 7 discos da prisão celestial das 7 estrelas. Parece que os discos foram divididos entre os continentes para lidar conosco. Agora que os anciões supremos decidiram lidar comigo no continente Touro, eles decidiram levar os discos com eles. Laura assentiu e disse, então o que você planeja fazer? Zawai sorriu fracamente e disse, começaremos com o continente central. A esta altura, o continente central acabou de se pacificar. Não tem quase nenhum defensor sobrando lá. Aqueles que sobreviveram são as crianças e os mais velhos. Podemos transformar o continente central em outro continente Touro. Litsi assentiu e disse, isso é bom. Irmão mais velho Ai, tem também as raças vassalas no continente central. Você quer contatar eles? Zawai balançou sua cabeça e disse, esqueça-os. Aquelas raças vassalas serão entregues para as raças estrangeiras gerenciar. Não podemos simplesmente nos aproximar deles neste momento. Eles ainda não confiam em nós. Litsi concordou. Tudo bem, então começaremos agora. Zawai sorriu suavemente e disse, sim, vamos começar agora. Depois que ele disse isso, Zawai comandou o navio do Rei do Inferno para aparecer na cidade central. A cidade central tinha acabado de se acalmar. Mas depois que eles viram o navio do Rei do Inferno, as pessoas imediatamente ficaram chocadas antes de suas expressões mudarem. Muitas pessoas da cidade central estavam familiarizadas com o navio do Rei do Inferno. Esse navio foi a causa de seu pesadelo atual. Zawai não foi educado e imediatamente liberou grandes números de mortos-vivos para capturar a população. Assim como Zawai disse, as pessoas do continente central tinham perdido suas capacidades para resistir. Quando os divinos centrais viram o navio do Rei do Inferno, eles foram lembrados das coisas horríveis que aconteceram na cidade central. Isso os fez colapsar e perder completamente suas forças. Zawai teve sucesso em abduzir os cidadãos. Ele não teve esforço para fazer isso. Depois de agarrar todos os divinos, ele foi para a próxima cidade. A operação de Zawai no continente central foi mais fácil que no continente Touro. Isso foi porque no passado, os touros divinos ainda tinham suas defesas, bem como seu governo central. Enquanto isso, o continente central havia perdido quase todos os seus soldados. Isso tornou muito mais fácil para Zawai capturar os cidadãos. O continente central era muito grande, era muito maior que o continente Touro. Porém, Zawai foi muito rápido, era como se ele estivesse pegando ovelhas. Após chegar em uma cidade, ele rapidamente capturaria todos. O processo foi tão rápido que levou apenas 3 dias até ele conseguir limpar o continente central. Binja e os outros seguiram cada procedimento. Zawai não escondeu nada deles também. Ele também disse a Binja e os outros que os 9 anciões supremos já haviam decidido atacar o clã Thunder e os outros. Neste momento, Zawai estava atacando os divinos para obrigar os outros anciões supremos a recuar. Binja e os outros não se opuseram ao movimento de Zawai. Eles pensaram que Zawai estava fazendo um trabalho muito bom. Zawai também usou esse método quando os divinos estavam atacando as raças estrangeiras. Por causa disso, Binja e os outros nem mesmo pensaram que Zawai teria planos para os 3 clãs. Depois de limpar o continente central, Zawai foi para o continente Leão. Embora o continente Leão também tivesse experienciado o caos, eles não eram verdadeiramente tão fáceis de lidar.
Pode-se dizer que o continente Leão não sofreu quase nenhum dano. Sua força principal ainda foi deixada intocada. Adicionalmente, os leões divinos odiavam Zhao-Ai até os ossos devido ao que ele tinha feito com a Rocha Leão. Se Zhao-Ai atacasse o continente Leão, então os leões divinos com certeza iriam com tudo para resistir contra ele. Por causa disso, Zhao-Ai optou por deixar o continente Leão sozinho por enquanto. Ao invés disso, Zhao-Ai foi atacar o continente Escorpião. O ancião supremo do continente Escorpião já havia sido morto e os escorpiões divinos já estavam cientes disso. Isso teve um enorme efeito em sua moral. Embora o continente não tivesse entrado em caos, sua motivação para lutar estava no ponto mais baixo. Além disso, para lidar com os escorpiões divinos, Zhao-Ai havia tido uma boa ideia. Zhao-Ai tinha transformado o ancião supremo do continente Escorpião em um morto-vivo. Ele planejava usar esse ancião supremo e sua arma suprema para atacar o continente Escorpião. Ele também enviaria a Legião Diabólica. Ele acreditava que uma vez que os soldados do continente vissem seu ancião supremo usando sua arma suprema para atacá-los, sua confiança imediatamente desapareceria. Dessa maneira, seria muito conveniente para Zhao-Ai capturá-los. Zhao-Ai seguiu o ancião Star e os outros quando eles foram para os outros continentes. Por causa disso, Zhao-Ai apenas usou o espaço para chegar no continente Escorpião. Ele não perdeu tempo na estrada. O ancião Star e os outros não tinham a mesma habilidade. Eles só podiam se apressar, voando de continente em continente. Mesmo se fossem anciões supremos, eles ainda precisavam usar 2 dias para viajar. Quando Zhao-Ai atacou o continente Escorpião, somente então os anciões supremos chegaram ao continente Touro. Nesses vários dias, Feier e os outros retornaram para seus próprios clãs. Eles solicitaram uma audiência com seus patriarcas e repassaram as palavras de Zhao-Ai. Além disso, Feier e os outros chegaram a um acordo. Eles instigariam seus patriarcas para fazer seu povo entrar no espaço de Zhao-Ai. Feier sabia que esse assunto não seria fácil. No entanto, ele não pensou sobre quão difícil seria. Após retornar para seu clã, quase todos se opuseram à ideia de Zhao-Ai. Eles pensaram que era apenas um esquema de Zhao-Ai. Era impossível para os 9 anciões supremos se unirem só para lidar com eles. Não importa o quanto Feier insistiu com seu povo, eles permaneceram imóveis. O tempo de Feier com Zhao-Ai foi bastante longo. Então Feier entendeu que Zhao-Ai não era o tipo que brincaria com esses assuntos. Por causa disso, Feier e os outros acreditaram completamente nas palavras de Zhao-Ai. Feier ainda tinha bastante reputação em seu clã. Então mesmo que ele não tivesse recebido a permissão do patriarca e dos anciões, ele ainda falou com sua família e aqueles próximos dele os fez se prepararem para se mudar. Ao mesmo tempo, Feier também ligou para Zhao-Ai pelo peixe mensageiro, pedindo permissão para usar o token de comando. Zhao-Ai sabia da situação com os 3 clãs. Isso mostrava o quanto Feier e os outros confiavam nele. Naturalmente, era impossível para Zhao-Ai não fazer isso por Feier. Por causa disso, depois de ser contatado, ele imediatamente abriu uma fenda espacial. Aqueles que estavam dispostos a se mudar imediatamente foram permitidos a passagem. Como Feier também era bem conhecido entre os mais jovens de seu clã, alguns deles estavam dispostos a segui-lo. Também haviam algumas mulheres e alguns mais velhos que se mudaram. Entretanto, Feier não foi capaz de mover tantas pessoas. Isso foi porque Zhao-Ai só disse que os 9 anciões supremos chegariam logo. Feier imediatamente direcionou aqueles que queriam se mudar para dentro do espaço. Feier nunca entrou no espaço antes, então ele estava confiando na palavra de Zhao-Ai. Mas quando ele chegou dentro do espaço, ele ficou atordoado. O ambiente dentro era muito bom. Haviam até mesmo algumas montanhas e rios pitorescos dentro. E ao que parecia, Zhao-Ai havia preparado este lugar para os 3 clãs se estabelecerem. Esse era um cenário comum que Zhao-Ai comprou antes. Dentro deste cenário haviam muitas casas, bem como árvores do pão e arroz de bambu. Por causa disso, os 3 clãs não teriam que se preocupar em sobreviver uma vez que mudassem. Mesmo se houvesse muitos deles e alguns não fossem capazes de ficar dentro de suas casas prontas, ainda não havia problemas. O ambiente do espaço era simplesmente bom demais, superando muito a imaginação de Feier. Mesmo que eles se deitassem do lado de fora, a grama era suave e perfumada. Era realmente mais confortável deitar na grama do que ficar em casa.
As ações de Feyre e dos outros conseguiram enfurecer os patriarcas e anciões de seus clãs. Isso os fez serem mais rigorosos, proibindo as pessoas de se mudarem. No final, eles até enviaram um exército para impedir isso. Neste momento, o número total de pessoas que se mudaram para o espaço ainda era menos de 100.000. Era muito pouco. Feyre e os outros não tinham como lutar contra a decisão do patriarca. No final, eles tiveram que fechar a fenda espacial, e Feyre, Jing e Shan foram aprisionados. Eles nem mesmo receberam permissão para entrar em contato com o mundo externo. Durante tudo isso, Zhao A estava atacando o continente Escorpião. Zhao A tinha feito o ancião supremo do continente Escorpião liderar o ataque. Junto com a ajuda da Legião Diabólica, eles foram lidar com os escorpiões divinos. Após ver seu ancião supremo morto, bem como a arma suprema escorpião, os soldados escorpiões colapsaram no mesmo momento. Com apenas um pensamento, Zhao A os levou para o espaço. Enquanto Zhao A estava absorvendo os divinos para o espaço, o ancião Star e os outros tinham colocado o pé no continente Touro. Golden nem mesmo hesitou e liderou o grupo para ir na direção das fendas espaciais dos três clãs. O clã Thunder e os outros não foram vassalos por um dia ou dois. Por causa disso, Golden estava completamente claro sobre a localização deles. Sem nenhum esforço, Golden achou as fendas espaciais. As fendas espaciais dos três clãs estavam próximas uma da outra, porém, a primeira fenda espacial que Golden e os outros encontraram foi aquela que pertencia ao clã Thunder. Embora o patriarca do clã Thunder não tenha acreditado que os anciões supremos atacariam eles, ele ainda tomou algumas precauções. Ele organizou um grande exército na fenda espacial e reforçou sua linha defensiva. Quando Golden chegou na fenda espacial, essa foi a cena que testemunharam. Os 9 anciões supremos entraram em formação antes de lentamente avançar na direção da fenda espacial do clã Thunder. As tropas de guarnição do clã Thunder também foram capazes de ver Golden e os outros. Embora os soldados não soubessem quem era Golden, eles ainda podiam ver que as 9 pessoas estavam aqui com intenções malignas. Alguém da linha defensiva gritou, para as pessoas na frente. Vocês entraram na zona defensiva do clã Thunder. Por favor, recuem imediatamente ou então iremos identificar vocês como inimigos e começaremos a atacar. Após ver as pessoas do clã Thunder, a raiva de Golden rapidamente acendeu. Ele deu um sorriso ameaçador enquanto ria e dizia, vocês escravos do clã Thunder. Vocês não eram tão inflexíveis no passado. Quem lhes deu essa coragem? Vocês realmente se atrevem a nos afastar? Eu realmente não sei se vocês querem morrer ou viver. Quando as tropas de guarnição ouviram as palavras de Golden, suas expressões mudaram. O nome escravos do clã Thunder soou muito familiar. No passado os touros divinos sempre os chamavam por esse nome. Portanto, as tropas rapidamente souberam que Golden não estava aqui para ser amigável. Neste momento, o comandante da guarnição imediatamente disse, prepare os javelins para atacar. Não deixe-os chegar perto. Após ver essa situação, Golden se virou para os outros anciões supremos e disse, pessoal, essas pessoas são escravos do meu continente Touro. Embora o clã Touro não exista mais, por favor deixe a punição para mim. Ancião Star e os outros assentiram. Eles não se opuseram ao método de Golden. Com essa linha defensiva, não havia necessidade de nenhum deles fazer um movimento. Depois de ver que os outros concordaram, Golden se virou de volta para o clã Thunder. A linha defensiva reforçada do clã Thunder simplesmente não era uma ameaça para ele. Por causa disso, Golden imediatamente equipou seu traje de combate touro e lentamente se adiantou. Então ele colocou seus punhos perto da cintura antes de lançar um soco com seu braço direito e gritar, carga touro. Após lançar seu ataque, um enorme touro apareceu na frente de seu punho e disparou direto na direção da linha defensiva. O touro dourado avançou, ficando cada vez maior como se estivesse absorvendo a energia circundante. Quando o touro dourado apareceu na frente do exército do clã Thunder, já tinha 20 metros de altura. O touro dourado colidiu com a linha defensiva, causando uma enorme explosão. A parede da linha defensiva que tinha quase 10 metros de altura foi partida como papel. Neste momento, Golden usou o punho esquerdo para socar. O segundo touro dourado destruiu a outra parte da parede. Agora, a linha defensiva do clã Thunder tinha um enorme buraco de 60 metros de comprimento. O ancião Star ficou parado bem atrás de Golden.
Ele deu um aceno e disse: os 2 socos de Golden parecem ter 3 vezes mais poder que antes. Sua emoção realmente permitiu seu poder disparar. Os outros anciões supremos não puderam deixar de concordar. Eles também podiam ver que Golden estava mais feroz que antes. O motivo pelo qual ele estava assim, naturalmente, foi devido ao extermínio do continente Touro. Com a adição de seu poder bruto, os punhos de Golden agora carregavam seu ressentimento para com os inimigos. Viver em outro mundo. Capítulo 928. 2 socos. Levou apenas 2 socos para a muralha reforçada do clã Thunder colapsar. Dezenas de pessoas foram mortas também. Uma morte cruel por ser transformada em pasta por um soco. Além da muralha destruída, a construção em volta e atrás foi completamente demolida. As tropas de apoio que estavam lá, cerca de uma centena de soldados, também foram mortas. O poder de apenas 2 socos, ninguém pensou que isso aconteceria. Mas embora os 2 socos tenham matado dezenas de pessoas, o comandante da guarnição conseguiu sobreviver. O comandante rapidamente fez alguns ajustes, removendo todas as tropas do clã Thunder da muralha. A linha defensiva do clã Thunder foi feita em estágios. Isso significa que mesmo se uma muralha colapsasse, nem tudo seria desperdiçado. Naturalmente, Golden pode ver a construção semelhantes a uma cebola da muralha do clã Thunder. Quando ele entrou nas muralhas destruídas, ele imediatamente foi recebido com uma chuva de javelins. Golden não ousou negligenciar esses ataques. Ele sabia que esses javelins podiam explodir e sua força pode ser comparada às esferas do relâmpago de sangue. Golden sempre achou isso estranho. Os divinos eram aqueles que usaram as esferas do relâmpago de sangue primeiro. Entretanto, Zhao Ai de fato conseguiu aprender a fazê-las. Adicionalmente, as esferas do relâmpago de sangue de Zhao Ai eram muito melhores que aquelas feitas pelos divinos. Golden acenou sua mão, formando um touro agachado que bloqueou os javelins. Quando os javelins explodiram, Golden moveu seus 2 braços para apoiar seu escudo. Pode-se dizer que a linha defensiva do clã Thunder foi feita de forma magnífica, e era até em camadas. No entanto, a força de Golden era aterrorizante. Depois de exercer mais ataques, Golden conseguiu destruir toda a linha defensiva. Golden recolheu sua arma suprema antes de voar na direção do plano do clã Thunder. Enquanto Golden atacava a linha defensiva do clã Thunder, os defensores também enviaram notícias para o clã Thunder. No passado, Zhao Ai lidou com os touros divinos com a cooperação dos 3 clãs. Durante aquele tempo, Zhao Ai lhes forneceu peixes mensageiros. Naturalmente, ele não os pegou de volta, então os peixes mensageiros ainda estavam na posse deles. Embora as pessoas do clã Thunder não conhecessem nenhum ancião supremo, sua força de Golden foi uma prova de seu status. E com o lembrete de Zhao Ai de mais cedo, o clã Thunder foi capaz de afirmar quem Golden e os outros eram. Depois de confirmar que era Golden, o clã Thunder não pode deixar de ficar nervoso. A força do ancião supremo touro era conhecida por abalar o mundo. Agora, ele estava aqui para atacá-los. Como o clã Thunder poderia resistir? Foi naquele momento que as pessoas do clã Thunder descobriram que eles não tinham as qualificações para serem tratados como iguais por Zhao Ai. Zhao Ai conseguiu derrotar um ancião supremo. Além disso, para lidar com ele, os 9 anciões supremos realmente se uniram. Por outro lado, o clã Thunder inteiro nem mesmo era equiparável a um ancião supremo. Se Zhao Ai quisesse destruir o clã Thunder, então isso seria muito fácil de fazer. Nesta situação, o patriarca não teve escolha além de libertar Feier. Após ouvir a situação atual, a expressão de Feier não pode deixar de ficar complexa. Feier olhou para o patriarca e disse: Patriarca, só podemos achar uma maneira para reprimir os 9 anciões supremos. Precisamos fazer nosso povo entrar no espaço do Senhor Zhao Ai. Acho que devemos selecionar 100.000 pessoas para fazer o ritual de sacrifício. Use a rede do trovão para bloquear os 9 anciões supremos. Precisamos de tempo para transferir todos para o espaço. Após ouvir as palavras de Feier, o rosto do patriarca não pode deixar de mudar. O clã Thunder realmente tinha um ritual de sacrifício. Quase todo membro do clã Thunder podia usar esse método. Esse ritual permitiria uma pessoa sofrer um aumento massivo na força por 10 dias. No entanto, depois de 10 dias, aquela pessoa viraria cinzas. Mais importante, esse ritual era irreversível.
Isso significa que contanto que alguém usasse esse ritual, aquela pessoa estava praticamente morta. A força coletiva de 100.000 pessoas usando o ritual aumentaria em uma quantidade atordoante. Até mesmo anciões supremos não seriam capazes de lidar com eles em pouco tempo. Entretanto, essas 100.000 pessoas morreriam depois de 10 dias. Para o clã Thunder, isso sem dúvidas era um dano enorme. O patriarca olhou para Feyre e disse, você tem algum outro método? 100.000 pessoas não é demais. Feyre forçou um sorriso e disse, patriarca, 100.000 pessoas não é muito. Nós podemos até mesmo adicionar mais pessoas no futuro. Durante as lutas passadas, testemunhamos o Senhor lutar contra o Ancião Supremo Touro. O Ancião Supremo era muito forte, seu poder de ataque era formidável. Essas 100.000 pessoas podem ser capazes de bloquear o Ancião Supremo. Contudo, não devemos esquecer que tem mais 8 Anciões Supremos. 9 Anciões Supremos não podem ser bloqueados tão facilmente. Nem mesmo tenho certeza de que aqueles 100.000 seriam capazes de bloquear os 9 Anciões Supremos. O rosto do patriarca ficou bastante complicado enquanto olhava para Feyre. Sua expressão afundou e disse, o Sr. Zawai é incapaz de nos resgatar? Depois de ouvir o patriarca dizer isso, foi a vez de Feyre ter uma expressão complicada. Ele olhou para o patriarca e disse, o Sr. Zawai atualmente está atacando o território da raça divina na esperança de que os Anciões Supremos recuem. Se os Anciões Supremos não voltarem, então o Senhor pode vir e ter uma batalha decisiva com os Anciões Supremos. Mas se o Senhor for derrotado, então o resultado não seria o mesmo que estamos enfrentando agora. Pode até ser possível que nossa rota de fuga desapareça. O patriarca hesitou, ele ficou em silêncio por um tempo. Feyre olhou para a expressão do patriarca e não conseguiu evitar de se sentir com raiva. Feyre disse, patriarca, não tem mais a necessidade de pensar sobre isso. Qual obrigação o Senhor tem para morrer por nós? Somos valiosos para ele para ir com tudo contra os 9 Anciões Supremos. Se fosse você, você lutaria contra alguém perigoso por alguém que nem mesmo confiava direito em você? Você se sacrificaria por alguém que sempre estava em guarda contra você? As palavras de Feyre foram muito indelicadas. Isso fez a expressão do patriarca ficar mais feia. Ele bufou friamente e disse, você realmente tem certeza de que os Anciões Supremos não vão nos deixar ir? Se formos nos submeter ao comando de Zawai, então também podemos nos render à raça divina. Não só Feyre, até mesmo alguns anciões não puderam deixar de duvidar no que acabaram de ouvir. Essa declaração simplesmente foi estúpida demais. Todos sabiam claramente o resultado. Feyre olhou para o patriarca, com decepção evidente em seu rosto, e disse, essa é a decisão do patriarca. Você realmente quer punir nosso clã Thunder? Depois de ouvir isso, a expressão do patriarca piorou. Então ele bateu sua mão na mesa e gritou, mesmo que sejamos mortos, nunca seremos escravos de Zawai. Vá, prenda-o para mim. Vários dos anciões que estavam presentes não fizeram nada. Entre eles, aquele que estava mais indisposto era o ancião Zen. Ele tinha cooperado com Zawai antes, então tinha algum entendimento com relação ao homem. Ao mesmo tempo, o ancião Zen também descobriu que desde que eles haviam derrotado os touros divinos, o patriarca havia se tornado cada vez mais como um ditador. Ele começou a acreditar que ele era um imperador. Ele se tornou um patriarca que não considerava os pensamentos de seu povo. O ancião Zen olhou para o patriarca antes de agarrar Feyre. Ele não podia só ficar quieto, então se levantou e disse, patriarca, a situação já é muito clara. Se esperarmos mais tempo, então todos nós apenas morreríamos. Você realmente quer sacrificar todo o clã Thunder desse jeito? Se esse for o caso, então você não está mais qualificado para ser o patriarca do clã Thunder. O ancião Zen era o grande ancião do clã Thunder. Seu status no clã era muito alto. Cada palavra que ele falou tinha um certo peso por trás. Isso porque a Assembleia de Anciões tinha capacidade para destituir um patriarca. Quando o patriarca ouviu isso, seu rosto virou para o pior. Ele bateu na mesa com ainda mais forte e disse, ancião Zen, você sabe o que acabou de dizer? Você quer se rebelar? O ancião Zen olhou para o patriarca e bufou friamente. Patriarca, você está falando sério? Rebelião? Não esqueça, a Assembleia de Anciões tem o direito de destituir um patriarca. Você não tem as capacidades para me chamar de rebelde.
Eu apoio o plano de Feir. Deveríamos organizar pessoas imediatamente para fazer o ritual de sacrifício e bloquear os 9 anciões supremos. Não temos muito tempo sobrando. Precisamos mudar para o espaço do Senhor Zawai. Eu já encontrei ele antes. Ele certamente não vai nos tratar como escravos. Ele odeia escravidão. O patriarca bufou friamente e disse: quem sabe se ele está apenas atuando. Neste momento, outro ancião se levantou e gritou com raiva: então o que o patriarca quer? Apenas esperar pelas nossas mortes. Então outro ancião se levantou e rebateu: e quanto a você? Se tornar o cão de outra pessoa é tão bom? Eu preferiria morrer em batalha que virar escravo de alguém. O anciãozinho olhou para aquele ancião e repreendeu: cuidado com a língua. Quem disse que nos tornaríamos escravos? E você realmente quer que nosso clã pereça por esse espírito corajoso que você tem? O Senhor Zawai não vai nos escravizar. Os demônios e as pessoas do continente Arco se submeteram ao Senhor Zawai, e eles não se tornaram escravos. Então por que não podemos fazer o mesmo? Aquele ancião zombou e disse: Zawai não escravizou os demônios e as pessoas do continente Ark, mas isso significa que ele não tem escravos? Se nos rendermos ao Zawai, então também podemos apenas nos render aos divinos. Pelo menos, ainda poderemos viver em nosso plano sem ir para um local estranho. Após ouvir isso, Feia não pode deixar de zombar, se render aos divinos. Você realmente acha que tem as qualificações? A rebelião dos vassalos é tudo por nossa causa. E neste momento, você quer se render? Quem você acha que é? A gente simplesmente pode se rebelar sempre que quisermos e nos render sempre que quisermos também. Quando os divinos se tornaram tão misericordiosos, você realmente acha que os divinos são tão idiotas? Viver em outro mundo. Capítulo 929. Ambos os lados foram inflexíveis. Ninguém pode fazer nada para mudar suas mentes. Uma luta quase aconteceu no salão. No final, Feia só pode balançar sua cabeça enquanto deixava o salão totalmente indignado. Depois de sair do salão, o ancião Zen imediatamente chamou os anciões que eram próximos dele. Então ele começou a incitar seus membros de clã a deixar o clã enquanto também organizou uma tropa suicida. A tropa executaria o ritual de sacrifício juntos para lidar com os anciões supremos. Como o grande ancião do clã Thunder, ancião Zen detinha um alto prestígio no clã e com Feir ao seu lado, sua influência não era menor que a do patriarca. Além disso, com a autoridade militar de Feir, não levou muito tempo para eles acharem pessoas dispostas a se sacrificarem. Antes, quando Feir estava mobilizando seu povo, a maioria daqueles que foram com ele eram os membros mais jovens de seu clã. Por outro lado, muitos daqueles com idade mais velha não foram convencidos pelas palavras de Feir. Por causa disso, as pessoas que foram enviadas para o espaço eram muito poucas comparado à população total do clã Thunder. A tropa suicida de 100.000 foi rapidamente organizada. Ao mesmo tempo, cerca de 500.000 famílias estavam dispostas a entrar no espaço de Zawai. 500.000 famílias eram bastante. Isso era equivalente a uma província inteira no continente Ark. Essas pessoas também foram só aquelas que Feir conseguiu convencer, apesar de seus melhores esforços. Ainda havia muitos membros do clã Thunder que não queriam deixar sua casa ancestral. O grupo do patriarca também estava planejando organizar seu próprio exército suicida. No entanto, seu propósito era diferente comparado ao de Feir. Feir queria organizar uma tropa para segurar os anciões supremos tempo bastante para os membros do clã Thunder entrarem no espaço. Por outro lado, o patriarca queria organizar uma tropa para fazer os divinos entenderem que o clã Thunder não era facilmente eliminado. Com isso, o clã Thunder pode ter mais poder de fala quando se renderem. Feir e os outros já tinham se separado do governo do patriarca. Feir organizou seu pessoal para se mover juntos e irem na direção do Vale do Trovão e abrir uma fenda espacial lá. Então o povo começou a entrar no espaço. Fora do vale, Feir levou pessoalmente 100.000 soldados suicidas para bloquear a entrada do vale. Eles bloqueariam os anciões supremos de atacar as famílias migrando. Todos os membros do clã Thunder que entraram no espaço imediatamente se apaixonaram pelo ambiente. Por outro lado, aqueles que ainda precisavam entrar começaram a entrar em pânico. Eles sabiam que seus inimigos eram os 9 anciões supremos. Eles também sabiam que seu patriarca estava preparado para se render aos divinos. Depois que os plebeus souberam dessa informação, eles imediatamente correram para Feir.
Se eles fossem com Feyer, eles acreditavam que seu futuro estaria seguro. Esses plebeus não eram idiotas. Muitos deles sabiam quão terrivelmente eles ofenderam a raça divina. Mesmo se os divinos aceitassem sua rendição, o que aconteceria em seguida? Se eles retornassem ao seu estado passado, então eles também poderiam ir para o espaço de Zawai. Como as coisas estavam, cada vez mais pessoas decidiram entrar no espaço de Zawai. Já havia chegado ao ponto onde o patriarca não podia mais impedi-los. Neste momento, um problema surgiu. Os 9 anciões supremos já tinham começado a atacar o clã Thunder. Além disso, eles pareciam ter a intenção de eliminar a raça inteira. Eles nem mesmo tentaram pegar prisioneiros. Isso significava que aqueles que foram lutar certamente morreriam. Isso fez o patriarca do clã Thunder finalmente perceber que a situação não era boa. Ele imediatamente se organizou e preparou para usar o ritual de sacrifício para bloquear os anciões supremos. No entanto, o patriarca do clã Thunder descobriu algo. Inesperadamente, ninguém do seu lado estava disposto a se tornar membro da tropa suicida. Era um contraste enorme comparado ao lado de Feyer. O patriarca do clã Thunder não teve tempo para organizar um exército apropriado para resistir aos 9 anciões supremos. Afinal, ele estava se preparando para se render e negociar com os divinos. Foi aí onde o patriarca do clã Thunder tinha esquecido sobre algo. Apenas aqueles com influência tinham o poder para negociar. Se você não era forte e estava do lado perdedor, então quais direitos você tem para discutir termos com o inimigo? Naturalmente, o patriarca do clã Thunder não tinha pensado nisso. Na sua opinião, os divinos não ousariam destruí-los. Caso contrário, os divinos não seriam capazes de governar as raças vassalas. Entretanto, o patriarca havia esquecido o fato de que eles foram a principal causa da rebelião das raças vassalas. Se os divinos não os eliminassem como uma punição para os outros, então eles não seriam capazes de controlar as outras raças vassalas. Além disso, Golben e os outros só vieram por causa de Zawai. Eles eliminariam o clã Thunder primeiro, então os bárbaros, e depois os Pegasus alados. Eles planejavam fazer Zawai recuar. Por causa disso, Golben e os outros nem mesmo pensaram em pegar cativos. Eles pretendiam eliminar o clã Thunder. Eles não estavam interessados em rendição, negociações, e coisas do tipo. Tudo o que queriam fazer agora era atacar e matar. Embora houvesse apenas 9 deles desta vez, essas pessoas eram mais aterrorizantes que 90 milhões de pessoas. Mesmo que enumerassem só 9, o poder individual e coletivo deles não era fraco. Portanto, o clã Thunder certamente comeria uma enorme perda assim que a batalha começasse. Mas o grupo do patriarca só podia resistir. Neste momento, Feyer estava transferindo 500 mil famílias para o espaço. Isso era mais de 2 milhões de pessoas. Mover esse número de pessoas para o espaço não levaria 1 ou 2 dias. Por causa disso, Feyer só podia liderar a tropa suicida para defender a entrada do vale. Mesmo se Feyer e os outros estivessem defendendo a entrada do vale, eles ainda estavam recebendo notícias da batalha entre o clã Thunder e os anciões supremos. Ao mesmo tempo, cada vez mais membros do clã Thunder começaram a se mover na direção do vale. Isso só significava que a situação tinha piorado em um certo grau. Feyer não tinha meios para resolver isso. Se ele fosse atacar os divinos, então o vale ficaria em perigo. Se ele fosse, então o patriarca poderia até mesmo usá-los. O patriarca ainda tinha a esperança de se render. Feyer já havia dito a Ding Shan sobre a situação atual. Ding Shan não estavam tendo bons tempos também. Eles tinham encontrado as pessoas de seus clãs e receberam o mesmo resultado que Feyer. Muitas pessoas foram contra se mudar, especialmente seus patriarcas. Feyer queria que eles se mudassem o mais rápido possível. Ele lhes disse que os divinos não pretendiam levar nenhum sobrevivente. Ding Shan precisava enviar seu povo para o espaço o quanto antes. Porém, a situação atual de Ding Shan era igual à de Feyer. Aqueles que eram próximos deles e aqueles que os respeitavam foram os únicos que concordaram a se mudar para o espaço. Ding Shan só puderam sair da cela sem considerar o respeito do clã. Eles estavam com medo de que fosse tarde demais para seu povo se mudar para o espaço. Um conflito civil começou em seus clãs. Feyer se sentiu muito estranho com relação a esta situação. Ele não queria instá-los a se revoltar. Afinal de contas, esse era um assunto de clã diferente. Não seria bom para eles se meter. Contudo,
Feir estava preocupado quanto aos bárbaros e Pégasos alados. A população dos dois clãs era muito maior comparado ao clã Thunder. Neste caso, levaria um tempo muito maior para seu povo se mudar para o espaço. Agora que os anciões supremos estavam ceifando o clã Thunder, era o melhor momento para os bárbaros e Pégasos alados fazerem seu movimento. Se eles demorassem, então eles estariam arriscando as vidas de seu povo. Feia não teve meios melhores para expressar esse pensamento para Jing Shan. Por causa disso, ele só podia dizer a Zhao Ai. Mas Zhao Ai atualmente estava atacando o continente Câncer. O continente Câncer era bastante difícil de lidar. Isso porque seu ancião supremo Jiu tinha alguma reputação entre a raça divina. Embora o ancião Star detivesse a maior posição entre todos os anciões supremos, o ancião Jiu era o principal especialista da raça divina. Isso fez seus membros de clã terem uma certa arrogância para com sua força. Em sua opinião, eles não podiam permitir que o ancião Jiu perdesse a honra. Por causa desse pensamento, a defesa do clã Câncer era bastante difícil de lidar. Mas devido às circunstâncias atuais, Zhao Ai naturalmente seria indelicado. Ele liberou seus mortos-vivos, a Legião Diabólica, e seu exército de cavalaria. Ele os enviou em todas as direções para lidar com o clã Câncer o mais rápido possível. O método de Zhao Ai foi muito bem sucedido. Depois de liberar seu exército, mesmo os cânceres divinos não foram capazes de resistir. Os cânceres divinos apenas conseguiram se defender por 3 dias antes de serem eliminados. Ninguém podia culpá-los por cair tão rápido. Os mortos-vivos de Zhao Ai eram tão fortes quanto eles. Além disso, havia os soldados muito mais fortes sob King Feng Minjiu. E também havia a arma suprema equipada na Legião Diabólica. Simplesmente não havia ninguém que pudesse se defender contra eles. E com seu ancião supremo ausente, a queda do clã Câncer foi inevitável. Mais importante, o exército de Zhao Ai superava as tropas do continente Câncer. Simplesmente não houve nenhuma chance para os cânceres divinos. Zhao Ai também recebeu as notícias de Feir. Entretanto, ele não retornou para ajudar de imediato. Ele esperaria até Golben atacar os bárbaros e Pégaso alado antes de voltar. Ele precisava fazer com que os bárbaros e Pégaso alado estivessem dispostos a se submeterem. Se os dois clãs ainda recusassem, então Zhao Ai esperaria por algum tempo. Até então, os 3 clãs ainda estavam dispostos a confiar em Zhao Ai. Os patriarcas dos 3 clãs eram pessoas muito ambiciosas. Se o espaço aceitasse tais pessoas, então eles certamente causariam problemas. Por causa disso, Zhao Ai mudou de ideia. Ele usaria Golben e os outros para ensinarem uma lição aos 3 clãs. Zhao Ai faria os 3 clãs entenderem que sem ele, eles cairiam facilmente para os divinos. Zhao Ai não deu uma resposta concreta para Feir. Ele apenas expressou seu reconhecimento do relatório. Feir não podia culpar Zhao Ai. Para ser honesto, até mesmo Feir estava desapontado com seu povo. Por causa disso, ele só podia aceitar esse resultado. Viver em outro mundo. Capítulo 930. Embora Zhao Ai tivesse conquistado os continentes Central, Câncer e Escorpião, ele não tocou nas tribos de Homens-Peixe. Ele queria que os Homens-Peixe espalhassem a informação para os outros divinos. Ele precisava que Golben e os outros ficassem cientes do que estava acontecendo. Golben e os outros agora estavam forçando Zhao Ai a lutar contra eles ao atacar o clã Thunder e os outros. Mas se Zhao Ai continuamente eliminasse os divinos, então Golben e os outros manteriam a calma. Neste momento, Zhao Ai e os anciões supremos estavam em uma batalha de quem perderia sua compostura primeiro. Aqueles que retornassem seria o perdedor. Depois de eliminar os defensores do continente Câncer, Zhao Ai prosseguiu na captura de qualquer divino restante. Ele não podia simplesmente deixar essa oportunidade de lado. Zhao Ai queria que os divinos estivessem cientes de seus movimentos. Entretanto, ele não antecipou que essas notícias chegassem nos ouvidos das raças estrangeiras e raças vassalas. Depois de ouvir essa informação, as raças estrangeiras e a maioria das raças vassalas imediatamente exerceram pressão nos divinos. Os divinos e as raças vassalas agora eram irreconciliáveis. Ao mesmo tempo, as raças estrangeiras queriam se vingar por dezenas de milhares de anos. Mesmo se um lado quisesse resolver essa inimizade, seria impossível de fazer. Portanto, quando eles ouviram que os divinos estavam sendo eliminados por Zhao Ai, eles imediatamente explodiram de alegria.
Enquanto os divinos estavam nervosos, as raças vassalas imediatamente lançaram uma força de ataque total contra eles. Por outro lado, embora as raças estrangeiras também enviassem seus exércitos, eles não enviaram seus anciões supremos juntos. Isso era porque as raças estrangeiras ainda estavam com medo do ancião Star e os outros. Eles sabiam que se o ancião Star e os outros fizessem um movimento, então eles definitivamente alvejariam a base das raças estrangeiras. Depois que Zawa lidou com os cânceres divinos, ele imediatamente mudou sua atenção para outro continente. Desta vez, Zawa pretendia atacar o continente Sagitário. Os Sagitários divinos eram um tipo de povo bastante diferente. Sua arquearia foi treinada desde uma idade muito nova. Por causa disso, sua arquearia era mais forte entre os outros divinos. Ao mesmo tempo, suas armas também eram especiais. O que eles usavam para o combate era o arco e flecha. Entretanto, esses arcos e flechas não eram comuns. Os arcos eram inscritos com formações mágicas. O mesmo valia para suas flechas. As formações mágicas inscritas nos arcos permitiam que os Sagitários divinos condensassem energia nas flechas. Por outro lado, a formação nas flechas aumentava sua letalidade. As flechas energizadas dos Sagitários arqueiros não era seu meio mais poderoso de ataque. A formação mágica inscrita em seus arcos também lhes permitia a habilidade de usar a energia para curvar suas flechas. Se alguém forte estivesse para atirar com seu arco e flecha, então eles seriam extremamente letais. No entanto, se este fosse fraco, então suas flechas poderiam nem mesmo serem capazes de ferir alguém. Ao mesmo tempo, suas flechas também tinham mais de um tipo de formação. Formações do elemento vento podiam fazer a flecha voar uma distância maior. Flechas do elemento fogo causariam uma explosão poderosa. Formações do elemento madeira envenenariam o alvo. Formações do elemento água tornaria impossível a previsão da trajetória da flecha. Formações do elemento metal aumentariam o poder de penetração da flecha. E finalmente, as formações do elemento luz dificultaram a evasão. Isso não significa que os Sagitários divinos eram avançados em termos de formações mágicas. De fato, quase todas as formações mágicas do clã Sagitário foram passadas de geração em geração. Modificações nessas formações mágicas eram praticamente inexistentes. Isso foi por causa da ordem da deidade para parar de pesquisar formações mágicas. Embora Lueus tenha proibido de pesquisar formações mágicas, os divinos não tinham nenhum interesse em pesquisá-las mesmo. Mesmo que suas formações mágicas fossem dos tempos antigos, dadas as habilidades dos Sagitários arqueiros, eles ainda eram uma existência aterrorizante no reino divino. Eles podem aumentar sua arquearia usando sua própria energia. Contanto que eles não usem todo o seu poder, eles seriam capazes de disparar flechas sem fim. Mesmo que ficassem sem flechas, enquanto tivessem energia, eles ainda poderiam matar. Embora eles fossem chamados de raça divina, isso não significa que eles eram deuses verdadeiros. Os itens da raça divina podem não ser encontrados no continente Ark, mas eles não eram ilimitados no reino divino também. Por causa disso, as flechas dos Sagitários arqueiros podem ser esgotadas. Isso desencorajou os arqueiros a dependerem demais de suas flechas. Quanto à energia, pertencia a eles. Embora tivessem as inscrições em seus arcos, os arqueiros eram capazes de disparar centenas de milhares de flechas de energia em sucessão. Por causa disso, arqueiros somente carregariam uma ou duas aljavas de flechas, e cada aljava tinha apenas 12 flechas. Mesmo com essas restrições, ninguém no reino divino estava disposto a provocar os Sagitários divinos. Não só por causa de suas flechas, mas também devido à sua incrível capacidade de assassinar. Um arqueiro poderia se esconder dentro de um local. E quando alguém abaixasse sua guarda, o arqueiro imediatamente dispararia uma flecha fatal. Isso era algo aterrorizante de se pensar. No passado, Zhao não tinha tanto entendimento quando se tratava dos Sagitários divinos. Mas depois de perguntar a Binja e os outros, ele finalmente foi capaz de ter uma ideia clara. Agora, Zhao estava curioso sobre os Sagitários divinos, especialmente suas formações mágicas antigas. Deve-se saber que essas formações mágicas eram estritamente ocultas para que nenhum forasteiro soubesse sobre elas. E mesmo se outras pessoas pegassem suas armas, eles ainda não seriam capazes de saber como usar as formações.
Embora os arcos e flechas dos Sagitários tivessem formações mágicas inscritas nelas, quase todas essas formações eram profundamente ocultas. Essas formações também tinham outras formações mágicas para esconder sua imagem. Além disso, se alguém quisesse destruir os arcos para ver dentro, uma formação mágica dentro se ativaria e explodiria a arma. As flechas também tinham funções de autodestruição. Contanto que uma flecha fosse usada, então ela logo depois seria arruinada. A pessoa apenas recuperaria um eixo de flecha inútil. Se abrissem a flecha, também explodiria. Isso fez Zhao ficar curioso sobre esses arcos e flechas. Ele queria saber quais formações mágicas estavam escritas naquelas armas. Uma vez que ele soubesse sobre essas formações mágicas, então a cavalaria de mortos-vivos de Zhao seria capaz de exibir uma força ainda mais aterrorizante. O ataque de Zhao no continente Sagitário começou de imediato. Isso porque ele não precisava perder tempo viajando como Golden e os outros. Depois de limpar o continente Câncer, ele imediatamente teleportou para o continente Sagitário. Quando Zhao começou a atacar o continente Sagitário, ele imediatamente foi confrontado com uma resistência dos Sagitários arqueiros. Uma onda de flechas veio e caiu sobre Zhao. Essas flechas eram realmente fortes. Eles realmente foram capazes de ferir os mortos-vivos. Zhao não esperava isso. Entretanto, ainda foi impossível para os Sagitários divinos bloquearem o ataque. E mesmo que Zhao não tivesse suas formações mágicas, ele ainda tinha canhões mágicos e os javelins jogados pela cavalaria de mortos-vivos. Isso permitiu que os mortos-vivos de Zhao sofressem a menor quantidade de dano. Mais importante, mesmo se os mortos-vivos fossem feridos, ainda não afetaria sua força de combate. Ao mesmo tempo, a Legião Diabólica foi protegida pelos seus trajes de combate. Mesmo que a força da Legião Diabólica não fosse capaz de exibir um aumento monumental, os trajes de combate ainda eram capazes de bloquear as flechas dos Sagitários divinos. Enquanto Zhao estava atacando os Sagitários divinos, a informação sobre a queda dos 3 continentes chegou aos ouvidos de Golden e os outros. Após ouvirem isso, os Anciões Supremos ficaram surpresos. Eles ainda precisavam conquistar o clã Thunder, mas Zhao já tinha eliminado 3 continentes. Não era de se estranhar que Golden e os outros ficassem surpresos. Originalmente, Golden e os outros queriam atacar lentamente o clã Thunder para esperar a resposta de Zhao. Mas agora, parece que Zhao era mais cruel que eles. Naturalmente, os Anciões Supremos não podiam se segurar mais. 9 pessoas exerceram completamente seus poderes e atacaram o clã Thunder. Neste momento, os únicos membros sobreviventes do clã Thunder estavam dentro do Vale Montanhoso onde Feier e os outros estavam. Neste momento, o Vale Montanhoso tinha refugiados que numeravam cerca de 1 milhão de famílias. Essas pessoas eram aquelas que não seguiram Feier mais cedo. Quando esse número foi adicionado às famílias que seguiram Feier no começo, as pessoas que precisavam se mudar para o espaço enumeravam 1,5 milhões de famílias. Era impossível para esse vale caber 1,5 milhões de famílias. Porém, esse vale montanhoso não era pequeno também. Felizmente, mais de 800 mil famílias já haviam sido transferidas para o espaço. Senão, esse vale montanhoso já teria transbordado. Contudo, o grupo de Feier agora estava enfrentando um problema difícil. Neste momento, ainda havia cerca de 600 mil famílias dentro do vale. E o grupo do Ancião Star estava indo até eles. Enquanto Golden e os outros estavam indo até o Vale Montanhoso. Feier decidiu que ele lideraria os 100 mil defensores e faria o ritual de sacrifício com eles. Eles precisavam bloquear Golden e os outros para dar ao seu povo tempo bastante para entrar no espaço. Conforme Feier pensava sobre fazer o ritual de sacrifício, o Ancião Zen de repente apareceu e o parou. Feier olhou confuso para o Ancião Zen e disse: "Grande Ancião, por que você me parou? Deixe isso comigo, vá liderar nosso povo para o espaço." O Ancião Zen balançou sua cabeça e olhou para Feier. "Feier, vá. Guie nosso povo para o espaço, deixe isso comigo." Feier encarou, então sua expressão mudou quando ele disse: "Isso não aconteceria. Grande Ancião, apenas deixe-me aqui. Essa é a minha ideia, eu devo ser aquele que verá até o final." Ancião Zen apenas respondeu com calma: "Feier, não seja cabeça dura. Eu vou defender. Você ainda é jovem e tem um relacionamento melhor com Zhao entre nós.
Vá, leve nosso povo para um futuro mais brilhante. Eu não posso fazer isso, eu já sou muito velho. Eu vou deixar o clã para você. Eu deveria ter acreditado em você desde o começo, mas não o fiz. Isso nos fez perder a melhor oportunidade de mudar para o espaço. Lembre-se, depois de entrar no espaço, nunca se esforce para se tornar um igual ao Sr. Zawai. Somos apenas seus subordinados. Depois que ele disse isso, o corpo do ancião Zen começou a tremer. Então sua aura explodiu, superando a sua original. Depois de ver essa situação, Feia não pode deixar de ofegar. Isso porque ele sabia que o ancião Zen havia acabado de executar o ritual de sacrifício. Feia entendeu que já era tarde demais. Uma vez que o ancião Zen usou o ritual de sacrifício, os outros 100.000 membros da tropa suicida também usaram o ritual. Ninguém hesitou, todos eles eram destemidos. Feia olhou para seu povo, já sabendo que eles estavam praticamente mortos. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enquanto abaixava sua cabeça no chão 3 vezes. Então ele endireitou seu corpo e gritou: Irmãos, em nome do clã Thunder, este Feier expressa nossa mais profunda gratidão. Tenho certeza, este Feier definitivamente levará nosso povo para um futuro muito melhor. Ancião Zen riu alto. Misturado naquela risada estava seu esmagador espírito heróico. Então ele disse: Feier, deixaremos nosso clã em suas mãos. Não deixe o nosso sacrifício ser em vão. Fique tranquilo, faremos com que aqueles anciões supremos saibam que o clã Thunder não cairia facilmente. Diga ao Sr. Zawai minhas desculpas. Eu deveria ter acreditado nele desde o começo. Digo para se vingar por mim. Feier assentiu, então ele disse: Grande ancião, tenha certeza. Eu certamente transmitirei sua mensagem. Eu gravarei o nome de todos. O clã Thunder nunca esquecerá vocês. Ancião Zen riu. Então ele deu um tapinha no ombro de Feier e disse: Vá. Leve nosso povo para fora deste local. Estarei deixando o clã em suas mãos. Então depois disso, o ancião Zen tirou um objeto e deu para Feier. Feier olhou para o item. Era um disco de formação mágica. Feier sabia que esse era um tesouro do clã Thunder. Infelizmente esse disco de formação não tinha nenhum poder de ataque. Pelo contrário, tinha a habilidade de criar uma grande quantidade de névoa, o bastante para esconder uma cidade inteira. Após ver esse disco de formação, Feier imediatamente entendeu o que o ancião Zen queria fazer. O ancião Zen queria que Feier usasse esse disco de formação para bloquear o vale. Isso esconderia o vale montanhoso dos anciões supremos. Dessa maneira, os anciões supremos não teriam ideia do que estava acontecendo. Se os anciões supremos soubessem que eles estavam se mudando para o espaço, então eles certamente atacariam com tudo. Para o clã Thunder, isso não era um bom resultado. Mais importante, Guo e os outros ainda estavam esperando pela resposta de Zawai. É possível que eles ainda estivessem se segurando. Feier e os anciãos Zen não queriam que nenhum outro contratempo ocorresse. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.